Sim, sim, nós chegamos ao final dessa semana especial de Atos. Nós vamos para o capítulo 16. Lembra que eu falei que até um pouquinho ali perto da metade, mais ou menos na metade, o livro se referia ao Espírito Santo cerca de 40 vezes? A gente não conseguiu ver todas, mas dá para você ter uma ideia do seu papel de liderança na igreja lá dos tempos dos discípulos. E um dos detalhes mais especiais dessa liderança do Espírito Santo está no capítulo 16, versos 6 a 10. Diz assim, ó: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Sabe qual é uma das partes mais difíceis de ser um discípulo? É você deixar-se liderar. Nós naturalmente temos um problema com liderança, com hierarquias. E uma das grandes lições que o Espírito Santo vai nos ensinar aqui no livro de Atos é que ele é o líder. Portanto, as decisões finais vão ser dele. 3 coisas são necessárias para um discípulo. É reconhecer que seu mestre e seu líder sabem mais. A segunda coisa é estar atento aos sinais que ele nos dá. E a terceira é obedecer, mesmo sem saber todos os porquês. Lembre-se, fé não é a ausência completa de dúvidas, mas fé é o agir apesar de algumas dúvidas. Não é a certeza na resposta em si, mas é a certeza naquele que deu a orientação. Essa era a diferença de Paulo para os outros. E aqui você vai ver o seguinte: Deus, através do Espírito Santo, guiando a vida dos apóstolos, fez com que a igreja ficasse sempre em movimento. O Espírito Santo na Bíblia é relatado e comparado ao vento. Por quê? Porque as suas ações eram vistas através do mover das coisas, assim como o vento movia as folhas das árvores, e você sabia que ele estava lá por causa disso. O Espírito Santo, da mesma forma, era percebido na igreja pelo mover dos discípulos, pelo agir da liderança e da comunidade. A pergunta de hoje é: como a sua vida tem mostrado para as outras pessoas que Deus existe e que o Espírito Santo está guiando seus passos? Lembra, nós temos um mestre que se comunica conosco através do Espírito Santo, falando à nossa mente e ao nosso coração. O que você precisa fazer é ouvir essa voz e obedecer essa voz. Até mais.